Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Antes de começar, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e comenta. Seu comentário é importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre Agostinho de Hipona. Estamos seguindo nesse conhecimento aí dos pais da igreja, os pais apostólicos, falando um pouco sobre os patrísticos, patrologia, compreendendo essa dimensão, essa esfera aí da cosmovisão cristã. E hoje nós queremos tratar sobre Agostinho de Hipona, especificamente sobre este homem que é muito importante no pensamento teológico e filosófico. É um homem que realmente faz diferença, soma muito os seus escritos ao conhecimento teológico filosófico da nossa sociedade. Agostinho de Hipona. Aurélio Agostinho, ou Agostinho de Hipona, foi um importante bispo, cristão e teólogo. Nasceu em Tagaste, no norte da África, no ano de 354 e morreu em 430. Ele era filho de Patrício e da cristã Mônica. Sua mãe orou por volta de 33 anos para que ele se convertesse. Seus pais sempre incentivaram a estudar. Lia muitos livros e aos 20 anos tornou-se professor. Ele era um erudito que estava à frente do seu tempo. Saciou seu coração em paixões carnais e também em correntes filosóficas. Ele deixou-se conduzir pelo maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina filosófica criada no século III d.C., pelo pensador Mênides, mais conhecido como Maniqueu, daí o nome maniqueísmo. Segundo o maniqueísmo, o mundo existe através da oposição do bem contra o mal, de Deus contra o diabo. Na visão maniqueísta, a matéria é má e o espírito é bom. Ele relacionou-se com uma mulher e teve um filho, o Adeodato. Ele viveu em muitos lugares, como Cartago, Roma e até mesmo Milão. Mas o coração de Agostinho estava inquieto e vazio. Agostinho começou a frequentar as pregações de Ambrósio, pois admirava sua retórica. Em um determinado dia, ao ler as epístolas do apóstolo Paulo, ele é tocado pelo Espírito Santo e tem um encontro com Deus, mudando radicalmente a sua vida e tornando-se uma grande influência para a teologia. Veja algumas das citações de Agostinho. Torna-me teu escravo, ó Deus, então serei livre. Em caso de dúvida ou mal-entendido, presumir o melhor, presumir o amor. A suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes.
Para compreendermos um pouco mais sobre a vida deste filósofo e teólogo Agostinho de Hipona, precisamos então traçar um panorama, mostrando um pouco sobre a vida dele, levando em consideração alguns aspectos importantes para o desenvolvimento da filosofia de Agostinho. Agostinho nasceu em 354 d.C. na cidade de Tagaste, no Mídia, atual Argélia. Seu pai ele era pagão, alguém que não se importava muito com a fé, não tinha um apreço à religiosidade. Contudo, a sua mãe Mônica era uma mulher devota e dedicada ao Senhor. Agostinho ele é chamado de o Doutor da Graça, o Supremo Doutor da Graça. Ele foi um dos maiores filósofos teólogos cristãos do primeiro milênio, talvez até de toda a era cristã. Agostinho, quando jovem, ele manifestou anseio extraordinário pelo conhecimento. Depois de ter lido uma obra de Cícero, quando ele ainda tinha 19 anos, Agostinho consagrou a sua vida a uma busca devota pelo conhecimento. E ele passou por diferentes períodos até o seu crescimento teológico amadurecer por definitivo. Ele rejeitou inicialmente o cristianismo, ele adotou a filosofia dualista do maniqueísmo como parte da sua vida. Ele andou com os maniqueístas um grande tempo, tentando então, através desse ceticismo ou desse modo meio que agnóstico, dar sentido à sua vida. Quando Agostinho tinha ainda cerca de 16 anos de idade, ele mostrou uma forte inclinação para os pecados sexuais. Ele tomou para si uma jovem, uma concubina, e com 17, 18 anos de idade se tornou pai, engravidando essa jovem. Ainda nessa mesma época, Agostinho começou então a sua associação sistemática, onde ele postulou-se a uma compreensão de mundo tal qual dos maniqueístas, entendendo então a existência de dois elementos poderosos, criadores do bem e do mal, seria a luz ou as trevas. O maniqueísmo era um problema. Essa religião ou filosofia maniqueísta tinha como princípio absoluto duas características. Primeiro, esses princípios se dividiam da seguinte forma: o sumo do bem, que seria o reino da luz, e o sumo do mal, que seria o reino das trevas. Eles diziam que esse reino do mal atacou de alguma forma o reino da luz e causou, durante essa batalha cósmica, uma espécie de cisma, originando assim, através desse grande embate, a própria matéria. E o reino das trevas então teria de algum modo ali aprisionado a matéria. Logo, para eles a matéria era má. O mal se explicava pela matéria. Tudo aquilo que é matéria é mal. Aquilo que estava para um outro plano do reino das luzes, tudo aquilo que estava no plano que não era matéria, esse sim seria um elemento de bondade. Os maniqueus também se colocavam como cristãos. De certa forma, eles se diziam cristãos também. E aparentemente não estimulavam a culpa. A culpa era algo pelo qual o homem deveria se livrar. Não devia, de algum modo, se sentir prisioneiro e culpado por qualquer coisa que tivera cometido. Depois que os maniqueus foram excomungados, principalmente por conta dessa ligação com a matéria, dizendo que ela é má, Agostinho, com o tempo, vai percebendo que tudo que Deus cria é bom. Logo, a matéria, ela é neutra, não tem por que haver nela a origem do mal, ou a origem do mal está ligado a ela. Então, ele propõe o mal ligado a uma carência ou uma ausência do bem. O mal é a própria ausência do bem. Ele vai desenvolvendo diversos pensamentos para dar resposta à sua grande busca de autoconhecer-se ou de conhecer o mundo. Agostinho era uma pessoa, um jovem angustiado em querer ter resposta para essa questão do mal. Por isso, o maniqueísmo foi para ele aparentemente tão atraente. Com o tempo, é claro, ele vai perceber que o mal advém justamente da corrupção do livre-arbítrio. Mas isso é coisa que vai ocorrer lá para frente. Antes da sua conversão, ainda tem muita coisa acontecendo na vida de Agostinho, e a gente vai conhecer mais sobre este homem, sobre este filósofo teólogo. Se Deus existe e o mal existe, então passam a ser uma matéria. Assim criam os maniqueístas. Isso tudo era insuficiente para Agostinho.
A inquietude tomou o coração dele e ele buscava respostas para a origem do mal. De onde vem o mal? Por que o mundo é tomado por mal e pessoas praticam o mal? Por que o mal existe? Ele não sabia demonstrar resposta nem dar respostas para esta questão. Estes problemas não tinham respostas e ele não sabia como resolver. Isso foi levando a outros caminhos. Isso de fato levou ele a se afastar dos maniqueus, mas também a ingressar em outros saberes para tentar dar solução aos seus anseios. Aparentemente Agostinho era um jovem ambicioso, e se ele tivesse permanecido no maniqueísmo, talvez ele tivesse crescido politicamente. Dizem que alguns desses maniqueus ajudaram ele a crescer e conseguir certos cargos, por conta da influência que eles tinham também. É certo que durante a última parte dos 20 anos de Agostinho, ele não pôde ignorar as sérias dúvidas que ele tinha quanto ao maniqueísmo. Finalmente, então, ele rompe, abandona o maniqueísmo, e ainda que isso de algum modo atrapalhasse a sua vida pública e fizesse com que ele fosse rejeitado por amigos poderosos maniqueístas, isso não influenciou, isso não ajudou ele a permanecer, porque já estava tendo um compromisso maior com a sua dúvida, maior do que a necessidade de fama, poder e status. Sua rejeição desse dualismo maniqueísta apresentou para o jovem Agostinho uma significativa mudança de cosmovisão, uma vez que, completada a sua educação em Cartago, Agostinho então ganhou a vida ensinando retórica nessa mesma cidade em Cartago, e ele experimentou o crescente incômodo por causa da pobre qualidade dos alunos e da desordem que havia em classe. Então ele planeja mudar para Roma, planeja ir para outros ares. Agostinho então cruza o Mediterrâneo em 383 com a sua aparentemente esposa, porém com quem ele não contraiu matrimônio, e o seu filho. Não sabemos bem ao certo, mas talvez por ela não ter tradição ou não ser de uma família nobre, Agostinho não contrai o matrimônio com esta mulher. Ou porque foi de fato apenas uma relação ali na sua juventude, não podendo ele talvez ali arcar com as responsabilidades do matrimônio. Enquanto ele estava em Milão, em 384, ele começou a desenvolver funções ligadas ao governo, ligadas ao imperador. Ele progrediu também ali com a bênção dos maniqueístas, que de certa forma recomendaram Agostinho para esse serviço público. Porém, é ali em Milão que Agostinho conhece Ambrósio, o bispo de Milão, o qual era reputado como um maior dos oradores do império. Ambrósio ajudou Agostinho consideravelmente. Ele apresentou a Agostinho alguns textos de Platão que foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento de Agostinho. Agostinho se tornou então amigo de Ambrósio. Agostinho considerava muitas objeções a Ambrósio e sempre lhe dava respostas que fortaleceriam aí esses laços, fazendo com que, de certa forma, Agostinho até se aproximasse de uma fé cristã. Certa vez, Agostinho perguntou a Ambrósio: o Deus da Bíblia teria um corpo? E quando Ambrósio indagou de onde ele tinha tirado tal coisa, ele se referiu a Gênesis 3, verso 8. Assim como o texto diz que Deus andava no jardim pela viração do dia, logo fazia Agostinho entender que ele então era um ser corpóreo. Ambrósio respondeu que se admirava de estar diante da presença de um professor de retórica que não podia reconhecer uma linguagem não literal. O simples reconhecimento de que a Bíblia usa muitas das vezes figuras ou linguagens não literal eliminava vários conceitos errados que uma pessoa poderia ter acerca das escrituras. Ambrósio, ele era alguém muito ligado a uma interpretação alegórica, por ter justamente ligações com o platonismo, o neoplatonismo. É bem nesta época que Agostinho então começa a trocar um pouco a sua cosmovisão. A sua cosmovisão maniqueísta vai sendo superada. Ele entra de certa forma num tempo de ceticismo também,
e havia tomado conta do seu pensamento. Porém, seus pensamentos céticos acabaram o levando a conhecer mais sobre Platão. E isso ajudou ele a remover muitos obstáculos intelectuais que estavam constantemente inquietando a alma de Agostinho. Ele justamente vai dizer que o mal é a privação do bem. Logo, se Deus perfeito, bom, vive em um plano que não é este plano, ele que é o sumo bem, sendo ausente neste plano, no mundo material, seria então a razão do mal existir, a falta ou a ausência de Deus neste mundo material. Deus é perfeitamente bom. Seguindo tal indicação, então, Agostinho veio a pensar a respeito deste mal, ou a proveniência do mal, como as trevas que são ausentes da luz. É bem durante este período, então, que Agostinho, com todas as inquietudes em seu coração, é levado a um encontro com o Senhor. Ele narra em suas confissões que, em um dado momento, ele escuta como que a repetição da palavra tole lege, que em latim se refere ou significa toma e lê. Agostinho, com o livro do apóstolo nas mãos, segundo ele narra, ele escuta essa cantilena, tole lege, e isso toma o seu imaginário de uma forma que deixa ele curioso, e ele logo vai a este livro e se debruça sobre este livro, e ao ler este livro, logo nas primeiras páginas, o coração dele já é inundado de um amor, tomado por um sentimento que de fato faria toda a diferença para o futuro deste filósofo teólogo, transformando no Agostinho de Hipona que nós tanto conhecemos, ouvimos falar. O texto a qual Agostinho se refere é Romanos capítulo 13, do 13 ao 14, que diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Agostinho narra esse momento da seguinte forma: agarrei-o, o Novo Testamento, abri-o em silêncio, li o primeiro capítulo em que pus os olhos, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais da carne no tocante às suas concupiscências. Não quis ler mais, nem era necessário, apenas acabei de ler essas frases, penetrou-me o coração uma espécie de luz serena, e todas as trevas da dúvida fugiram. Nessa época, Agostinho tinha se separado de sua esposa, ou da concubina com quem ele vivia, e ela havia retornado para o norte da África, deixando ali o seu filho Adeodato com ele, com o pai. Depois de batizado em 387, Agostinho estava determinado a voltar para o norte da África, juntamente com o seu filho e a sua mãe, que havia se juntado a ele na Itália. Agostinho e sua mãe partiram para uma visão marcante em Ostia, porto marítimo de Roma. Pouco antes, ela morreu, aos 56 anos. Agostinho e Adeodato continuaram sua jornada para o norte da África, onde Adeodato também morreu. Ele perde o seu filho. Nos anos que se seguiram à sua conversão, Agostinho estudou filosofia, teologia, escritura, e escreveu inúmeros pequenos livros, incluindo Contra os Céticos, A Vida Feliz e os Solilóquios. Seu crescente compromisso com a vida religiosa o levou à ordenação em 391. 4 anos depois, foi consagrado a bispo de Hipona. Agostinho completou o que muitos consideraram seu melhor livro ali, Confissões, em 400 depois de Cristo. O livro começa com a sua oração cheia de poder, cujas palavras finais são: por que nos criaste para vós? O nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Porque, ele diz, porque nos criastes para vós. O nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Essas palavras captam bem o tipo de anseio e de agitação profunda que estava o coração dele. Durante todos os anos os quais fugira de Deus, ou tentara fugir de Deus, buscando em algo que não podia encontrar resposta, agora ele, de fato, se vê compreendedor
conhecedor de que é necessário se render a Deus, de render o coração, e que só rendendo o seu coração ansioso a Deus, ele encontraria vida. O Deus cristão, Cristo, fora o único capaz de acalmar esse coração tão conturbado, que buscou em tantas paixões, mas não encontrou resposta. Agostinho, que tanto buscou entender a origem do mal, sabia agora que a origem do mal estava no próprio pecado, na natureza desobediente do homem, no ato do homem desobedecer a Deus. O pecado original, como ele bem escreveu, passa então a ser algo que acompanha esta humanidade. Ele foge do método platônico interpretativo, do método alegórico, e não mais passa a atribuir a alguma matéria a culpa. Ele que tentou dizer que o diabo era a personificação do mal em dado momento, depois percebe que em algum momento o próprio diabo foi uma criatura que era boa, mas se corrompeu, então não poderia ser o diabo a personificação do mal. O mal não é personificado. Até Agostinho chegar a essa compreensão de que o mal se dá por conta de uma condição de desobediência, toda a humanidade agora passa nessa sua busca então pela verdade. Nem mesmo os astros, como em algum momento ele colocou, ou qualquer outra coisa física correspondia a essa origem do mal. Conforme ele diz em Confissões 7:10, instigado por estes escritos a retornar a mim mesmo, entrei no íntimo do meu coração com a tua guia e o consegui, porque tu me fizestes meu auxílio. Entrei e com os olhos da alma acima destes meus olhos e acima de minha própria mente vi uma luz imutável. É uma virada na vida de Agostinho. Ele percebe que além de conhecer o mundo, as coisas e de denominar a origem do mal, ele próprio não se conhecia. E os textos platônicos, de certa forma, ajudaram ele a chegar até aquele velho mestre, Sócrates, mestre de Platão, que ensinou, de certa forma, a Platão o conheça-te a ti mesmo. A necessidade de o homem conhecer-se a si próprio, de dar um mergulho intra e verificar quem sou de fato, o que me define, antes de conhecer o mundo, as coisas, através da reflexão desse texto, ou destes textos que Ambrósio provavelmente providenciou que ele tivesse acesso. Agostinho então vai além. Ele precisava conhecer a si mesmo. Ele precisava fazer uma investigação da alma. Nesse dualismo do maniqueísmo, respostas. É engraçado porque sobre esse aspecto do mal, o próprio Agostinho, quando escreve em suas confissões, ele fala de um momento em sua vida onde ele foi até a casa de um vizinho e ele rouba algumas peras daquele vizinho e ele come aquelas peras. E depois, em reflexão a esse ato, ele se perguntou por que ele fez aquilo, por que ele cometeu aquele ato de roubar as peras se ele tinha em sua casa comida e talvez até tinha em sua casa pera. E ele entende que pela simples maldade, pelo simples desejo de cometer o mal, foi que ele optou por comer aquelas penas. Agostinho. Seus ladrões! Parem! Voltem aqui! Voltem aqui, rápido. seus ladrões! Voltem! Essas peras! Essas peras são minhas! Eu cometi um crime. Eu roubei coisas que já tinha em abundância. Eu não tinha intenção alguma de tirar proveito do roubo, mas sim de cometer o delito e o pecado em si. Eu me comportava como um rebelde, sem nenhuma razão para isso, a não ser fazer o mal. Meu coração estava assim, uma alma degenerada, procurando por destruição. Tome. Espero que cubra o prejuízo das frutas que perdeu. Não é necessário, senhora. As frutas crescem ano após ano, mas um jovem, quando se perde para sempre. Por que você fez isso? Responda! Por que fez isso, Agostinho? Você me magoou, Agostinho. Eu? Eu magoei a senhora?
E quanto ao meu pai? Meu pai não a magoa? Perde nosso dinheiro em jogo. Bebe como uma esponja. Trai a senhora há anos. Ele a magoa, não eu. Chega, Agostinho. Patrício é o que é. Mas você não é como seu pai. Eu não sou? Não sou como ele? O que quer que eu faça? Que adore o seu Deus? Que seja perfeito? Não, perfeito não. Apenas... Se eu ficar aqui, eu seria exatamente como meu pai. Você não veio está aqui. fazendo uma análise deste homem interior, que é um homem racional, que é um homem que raciocina, que é um homem que é imago Dei, que é a imagem e semelhança de Deus, que diferente de todos os outros animais, seres vivos, o homem, o ser humano é alguém que tem em si a imagem e semelhança de Deus, que reflete essa imagem, essa semelhança, ainda que obscurecida pelo pecado. De algum modo, o homem reflete essa imagem, essa semelhança de Deus. E talvez na racionalidade, na lógica, justamente nessa capacidade de conhecer e julgar as coisas, aí esteja o maior sinal de que de algum modo ainda somos imago Dei, somos homens criados à imagem e semelhança de Deus. Temos em nós, segundo Agostinho, esse tracejo, temos em nós este aspecto que é totalmente ligado ao nosso Criador, totalmente ligado à competência de Deus, que fez assim um homem, diferente de todos os outros animais, como um ser racional, como um ser que tem racionalidade e lógica. E graças aos textos de Platão que ele passa a compreender isso, a fazer esse mergulho tão pessoal na sua vida. Durante muito tempo da sua vida, essa interioridade era negada, mas à medida que ele vai conhecendo mais e mais, tanto Platão como a própria relação com Ambrósio, ele vai percebendo, ele vai fazendo essa avaliação lógica que é fundamental para a mudança pessoal dele. Pela via da interioridade, ele salienta que buscava essa resposta, esse autoconhecimento, e ele então passa a compreender que o homem deve se conhecer, muito mais do que conhecer as coisas que são extra, que estão fora, que estão na vida ou no mundo. Ele sabe que as coisas existem, a pedra existe, a madeira existe, mas existem seres que existem e mais do que existem, vivem, entendem, eles são capazes de inteligir, porque eles são criados à imagem e semelhança de Deus. O homem é capaz de ter razão, de consultar a verdade pela sua razão, de julgar todas as coisas, o que convém, o que é certo ou o que é errado. Essa questão da pera, como contamos, essa ilustração que Agostinho apresenta, parece algo realmente pequeno, mas serve para mostrar o mal e deixar claro que o mal habita justamente muitas das vezes em coisas pequenas, ínfimas, insignificantes, em sentimentos mesquinhos que muitas das vezes temos. Muitas das vezes estimulamos em nosso coração pensamentos tão mesquinhos e tão maléficos que aparentemente podem ser até insignificantes, mas como uma fagulha em uma grande floresta pode se transformar em chamas terríveis. Ele se pergunta: por que eu fiz isso? Ele fez porque ele tinha nele o desejo de roubar. Ele fez porque ele tinha em si o desejo de fazer o mal. E isso é algo que Agostinho não conseguia controlar. Isso é algo que estava justamente imanente, ligado à natureza do homem. O mal, muitas das vezes, é algo que pode tomar completamente o homem. E ele tentou, de algum modo, com todos os conhecimentos, todos os caminhos por onde ele andou, tentar dominar este mal, esse animal selvagem que havia dentro dele. Mas somente em Cristo o homem pode, de fato, vencer o mal, o pecado que ali habita. Não sei se você já viu, mas existem patologias modernas hoje, atuais, que explicam um pouco este momento que Agostinho viveu. Você já ouviu falar sobre cleptomania? O cleptomaníaco é alguém que muitas das vezes tem dinheiro, tem recursos, tem pera em casa, tem alimento, mas ele sente desejo de roubar, de tomar aquilo que não é seu, pura e simplesmente pela adrenalina, pelo sentimento que aquilo lhe causa. Cada mordida, cada saboreada nesta pera, nestes elementos furtados, só apresentam àquele que furtou o amor ao mal, o próprio mal que nele habita. É por isso que Agostinho então se torna um mestre
interior, alguém que busca pela interiorização ajuda, ele busca se entender, e ele entende que Deus, então, sendo o sustentador de todas as coisas, mestre da interioridade, era o único que poderia ajudá-lo a vencer essa circunstância, este mal que tão de perto lhe assombrava. Ele fala que não poderia ficar de costas para ele mesmo, era preciso ele se voltar para ele mesmo e olhar internamente e se perguntar: por que esse mal que não quero sempre pratico? Por que o bem que deveria praticar não me é conveniente? Isso nos faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo. Agostinho, ele conhece a graça de Deus e ele é chamado de teólogo da graça por isso. Ele sabe que a graça é uma bondade que não merecemos, é uma bondade que recebemos sem merecer. Ele passa a provar da bondade de Deus. Isso rompe com o teor caótico de sua vida. Neste mundo narcisista, onde as pessoas buscam autoimagem, onde as pessoas buscam a autopromoção, onde elas são tão apaixonadas por si mesmas, por aquilo que elas projetam, por aquilo que elas editam de si, por aquilo que elas apresentam ou apontam ser nas convenções sociais, Agostinho é um convite importantíssimo para uma avaliação intra, onde desconstruímos todo este medo que temos de não aceitação. Por isso que Agostinho é uma mensagem atual para a juventude, para uma sociedade que vive das convenções ligadas às redes sociais, onde se vende um produto, alguém que não é verdadeiramente aquilo que se apresenta. Agostinho é um convite a dizer: você não é aquilo que representa. Defina-se sendo aquilo que de fato você é. Conheça a Deus, para que no conhecimento de Deus, de fato, você perceba-se sendo quem é. Agostinho faz esse convite e ele expressa que a graça de Deus seria o único meio capaz do homem encontrar um ordenamento, do homem encontrar um lugar onde de fato ele é quem deve ser, não apenas um protótipo inventado. Agostinho tentou viver esse protótipo durante muito tempo. A sua vida demonstra claramente isso, que ele viveu dessa autoimagem, que ele viveu da futilidade, que ele viveu das aparências, mas ele soube no fim de tudo que isso era enganoso, tal qual enganoso é o coração do homem. É preciso fazer o invocar, chamar para dentro, observar-se, conhecer a si mesmo. Por isso que ele disse: tarde te conheci, tarde te amei. Deveria ter te conhecido antes, Senhor. Se você olhar para a tua vida, se você talvez fixar o olhar para o teu interior, talvez você vai perceber alguém que não pode mais ficar de costas para si próprio, que precisa mergulhar em Cristo para conhecer de fato quem é Deus e quem você é. Nós conhecemos a nós mesmos quando nós conhecemos a Deus, quando buscamos conhecer a Deus, o nosso Criador.